Bom dia. Ontem eu tive uma luta grande para postar o devocional da manhã e depois não consegui postar o devocional da noite, então eu peço desculpas porque a gente vai ter esse devocional agora pela manhã. Então, o devocional noturno do dia 6 de janeiro vai ser postado hoje. O mais interessante é que esse devocional é sobre não reclamar, sabe? E às vezes a gente se encontra em conflitos, a gente não pode perder o propósito. O propósito é devocionar todos os dias. A minha intenção é trazer para vocês todos os dias uma reflexão de Deus, as duas reflexões de Deus. Mas em contratempos, em momentos de dificuldade, a gente não reclama. A gente procura tirar proveito dos ensinamentos. E é isso que esse devocional fala. Então ontem eu fiquei bem triste que eu não consegui postar, mas vamos hoje, né, refletir sobre essa passagem, esse devocional, de acordo com a reflexão do Charles Spurgeon, devocional noturno de ontem, dia 6 de janeiro. A referência bíblica está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 22, e diz: Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. E aí ele segue na sua reflexão dizendo: Se for um caso de julgamento, e este pode ser o caso, seja eu considerado a razão de tal visitação, e suportar a vara e o que ele me apontou. Ou seja, a mão de Deus sobre as nossas vidas muitas vezes pode ser de correção, muitas vezes pode ser de repreensão, outras pode ser de proteção, de guarda. E a gente tem que, como cristãos, é isso que eu compreendi dessa reflexão, entender que a correção é por amor, as dificuldades, as aflições muitas vezes são por ensinamento de Deus, para que a gente cresça em algum propósito, mas às vezes a gente escolhe só reclamar e não evoluir. Então, como a gente tem fé em um Deus que é um Pai amoroso, misericordioso, que tem propósito em tudo que faz, às vezes até na dificuldade a gente precisa tentar enxergar essa mão divina de Deus. E ontem, nas minhas aflições pessoais e nessa dificuldade, eu fiquei refletindo que às vezes a lição já tá ali, sabe? A lição prática do que eu tô estudando, do que eu tô pedindo pra Deus. Todos os dias pedindo mais fé, mais intimidade, pedindo que Ele fale comigo. E às vezes é dessa forma que pode ficar mais claro, sabe? E que eu consiga manifestar ainda mais a minha fé nele, na dificuldade, nas aflições, quando as coisas não dão certo. Então, se for por julgamento, se for por castigo, independente do motivo dessa mão sobre mim, eu sei que ela está aqui me fazendo uma visitação. E é isso que ele fala: seja eu a considerar a razão de tal visitação e suportar a vara. Então, é por mim que ele vem fazer essa visitação, trazer o meu ensinamento, um caminho para que eu siga, seja num caminho tortuoso em que eu precise encontrar essa firmeza em estar em direção a Ele, independente do caminho tortuoso que eu esteja passando, tormentos. A Bíblia fala também a respeito de sermos provados no fogo, né? De sermos provados durante a aflição, a dificuldade. É nessa hora que nós somos provados e lapidados. Eu acho que essa é a reflexão principal. Mas seguimos com a reflexão dele dizendo: não sou o único que é castigado durante a noite. Ou seja, não só você, como eu e os nossos irmãos vivem em aflição constantemente. Este mundo, a gente tem essa certeza de que todos teremos aflições. Então, não é só eu que sou cobrada, castigada e precisa ser corrigida. Todos nós. Então, se a gente ficar achando que, meu Deus, só pra mim é difícil, é loucura. Somos todos filhos e igualmente tratados em repreensão e em amor também, porque a repreensão é um amor, para que a gente aprenda a sermos cada dia mais como Cristo. Então, é muito difícil. E ontem eu tentei gravar esse devocional mais de uma vez. E eu ficava frustrada, eu ficava irritada. Então eu entendi: tá bom, Senhor, não é pra ser hoje. Amanhã eu vou gravar. E essa reflexão veio muito mais clara pra mim. Porque eu confesso que eu ainda não estava conseguindo digerir a ideia de que na repreensão há amor também. E que tá tudo bem não dar certo. Que na hora certa dá certo, sabe? Enfim. Que eu me apresente à aflição com alegria e cuidadosamente me esforce para me beneficiar com ela. Vocês entendem? Que o propósito como verdadeiros cristãos é pensar dessa maneira, que apesar da correção, da aflição, da dificuldade, Deus tem um propósito. É muito difícil aceitar isso. Eu tenho plena convicção de que pra mim é muito difícil. Mas que eu consiga viver isso. Seguimos com a sua reflexão e ele diz: mas a mão de Deus também pode ser sentida de outra maneira, fortalecendo a alma, elevando o espírito em direção aos bens eternos. Então não há só castigo sobre essa mão. Há que eu possa, nesse sentido, sentir o Senhor lidando comigo. Ou seja, se o pai está ali cuidando, repreendendo, direcionando o filho a amor,
Se nós somos ignorados, deixados para trás e abandonados, é que há o problema. Então, independente de ser uma correção, através de uma aflição, ou um propósito de ensinar algo através daquela dificuldade, ainda assim é o Senhor lidando conosco, para nos direcionar. Então, eu acho que como cristãos a parte mais difícil é essa, manter a fé em Deus apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades. Eu sempre me vem Jó à memória. Jó passou por tudo, reclamou um bocado, mas ele não abriu mão de confiar que o Senhor tinha um propósito. Seguimos, e ele diz: um sentido de presença e morada divina leva a alma em direção ao céu, como se pelas asas da águia. Neste momento, transbordamos de alegria espiritual e esquecemos das preocupações e das tristezas da terra. Quando temos o pensamento dessa maneira, fica mais fácil lidar com tudo isso. O invisível está perto e o visível perde seu poder sobre nós. O corpo servil aguarda aos pés da montanha e o espírito adormece no cume, na presença do Senhor. A gente busca mais, a gente se apega mais, porque a gente sabe que é nele o nosso seguro, nossa fortaleza, né? Nossa segurança e fortaleza. Que momento sagrado de comunhão divina pode me ser concedido esta noite, ou esta manhã. O Senhor sabe que eu preciso muito disso. Minhas virtudes definham. Minha raiva corrompe. Minha fé está fraca. Minha devoção está fria. Por todas essas razões, sua mão curativa deve ser posta sobre mim. Será que não é por isso? Será que a nossa fé não está fraca? A nossa devoção não está fria? E essas sejam as razões pela qual Deus está pondo a mão sobre nós? A mão dele pode esfriar o calor da minha testa quente e acalmar o tumulto do meu coração palpitante. Aquela gloriosa mão direita que moldou o mundo pode recriar a minha mente. A Bíblia fala, né, que devemos transformar as nossas mentes. Então, que as coisas desse mundo que a gente entra em conflito no sentido de que a dor, a tristeza eu não quero, às vezes através disso Deus faz grandes transformações em nós. E aí nós evoluímos e transformamos a nossa mente, evoluímos e transcendemos em direção aos céus. É muito, muito difícil de lidar com a dor e a dificuldade. Mas quando a gente aprende a evoluir confiando no Senhor, nós transformamos a nossa mente. A mão segura que mantém um enorme pilar da terra pode sustentar o meu espírito. A mão de amor que cerca todos os santos pode me acalentar. E a mão poderosa que quebra um pedaço do inimigo pode subjugar meus pecados. É esse o nosso Deus. Então, como um Deus que sustenta o mundo, ele pode nos sustentar. E que repreende o inimigo, ele pode também nos repreender como filhos. E pode subjugar meus pecados. Porque eu não deveria sentir aquela mão me tocando esta noite ou esta manhã? Venha, minha alma, dirija-se a Deus em seu forte apelo, pois as mãos de Jesus foram perfuradas por sua redenção. Cristo sofreu por nós. Nós passaremos por aflições também. E certamente sentirá sobre si aquela mesma mão que um dia tocou Ezequiel e colocou de joelhos para que tivesse as visões de Deus. Assim como Deus pesa sua mão ali sobre Ezequiel e a partir de então ele passa a ter as visões de Deus, essa mão pode pesar sobre mim, sobre você. E a gente só precisa entender que essa mão ela pode pesar em correção, em direção, em proteção e é o nosso Pai. E tudo que nós vivemos nessa terra tem um propósito. Então que possamos ter fé nele, que ele pode transformar todas as nossas lutas e dificuldades em leveza. Nos fazer passar pelo fogo sem sermos queimados e consumidos por esse fogo. Porque nós conseguimos transcender no Espírito Santo, evoluir as nossas mentes. As dificuldades muitas vezes são as lições que nós precisamos para passar de fase, para enfrentar coisas maiores nesse mundo e para viver coisas muito maiores. A gente vê cada história de superação, de pessoas que passavam dificuldade e de repente essas pessoas conseguem sucesso e vitórias e aí a gente fica, meu Deus do céu, que história bonita, né? Mas quando é a gente passando pela dificuldade, para depois contar nosso testemunho, a gente fica na dificuldade, não confia no Senhor e aí perdemos a promessa. Porque acabamos fazendo como o povo, né, em busca de Canaã. Passamos 40 anos em vez de poucas semanas no deserto, porque só reclamamos. Ai, Senhor, a gente sabe de tudo isso de forma muito racional. Difícil é viver isso, né? E eu tenho essa dificuldade, confesso pra vocês, de viver essa transformação e essa evolução mental. Mas eu tô em busca disso e eu espero que você também. Então vamos orar por isso, né?
Senhor, que possamos enxergar as lutas, as dificuldades e a tua correção como puro amor. Que possamos entender que tudo é testemunho para ti, que tudo é para tua honra, tudo é para tua glória. E a minha dificuldade hoje é o meu testemunho amanhã a respeito da tua mão, que pesa com o propósito de ensinar, corrigir, mas também direcionar e acolher. E também nos mostrar o caminho da redenção. Assim como Cristo passou pela cruz e nos rendeu, rendeu as nossas almas a ti, ó Senhor, que possamos aprender a passar pela aflição, pelo fogo que não nos consome, porque o Senhor está ali conosco, apesar da luta, da dificuldade. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos direcionar. Não nos deixe perder, Senhor, no deserto. E que o Senhor possa dar sabedoria, que o Teu Espírito Santo nos direcione para que não fiquemos 40 anos na dor, porque só reclamamos, Senhor. Oh, Deus, isso é muito difícil. Eu reconheço, Pai, a minha dificuldade. Deus, eu só quero aprender mais contigo e evoluir mais em Ti. A única certeza que eu tenho é que eu tenho o Senhor e mais nada nesse mundo importa. A minha alma é tua, a minha vida é tua, e o Senhor faça com ela o que o Senhor achar melhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e disso eu tenho plena certeza e convicção. Ó Senhor, só me ajuda a ter o foco em ti, e aí eu sei que tudo ficará bem. Amém? Um bom dia, que era pra ser uma boa noite. Daqui a pouco tô postando nosso devocional, que seria novamente, na parte da manhã mesmo. E que vocês sigam firmes no propósito de sempre estar devocionando ao Senhor um momento. Apesar das minhas dificuldades aqui, não desisto. Sigo buscando o Senhor todos os dias e espero que você também. E que essa palavra tenha te tocado de alguma forma. Obrigada por me acompanhar até aqui. Deixe suas opiniões aqui nos comentários, seus testemunhos, caso queira, pra gente compartilhar um com o outro da nossa fé. Tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal para continuar recebendo os vídeos de devocional e para aquele momento que você precisar ouvir uma palavra de Deus, essas palavras de Charles Spurgeon, essas reflexões que nós trazemos, para nossa vida, acabam nos evoluindo muito. Então, é bênção, tá bom? Boa noite, aliás, bom dia e até o próximo vídeo.